Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Nós vamos estar falando hoje sobre o Espírito Santo, né? Vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero falar um pouco sobre os símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso tema do nosso seminário nessa semana. E nós vamos estar falando sobre os símbolos do Espírito Santo. A paz do Senhor, irmão Felipe. Já desde semana passada nós estamos falando sobre esse tema, esse seminário sobre o Espírito Santo. Já falamos sobre o Espírito Santo na lei, na graça. Falamos o Espírito Santo no deserto, no tabernáculo. E hoje nós vamos estar falando sobre os símbolos, né? A tipologia do Espírito Santo. E há 5 coisas na Bíblia Sagrada que representam o Espírito Santo. 5 coisas na Bíblia Sagrada que representam o Espírito Santo. E é sobre estas coisas que nós vamos falar hoje. Primeiro é a água, depois o fogo, depois o vento, depois o óleo e depois a pomba. Essas 5 coisas, 5 objetos, se assim eu posso dizer, vão representar o Espírito Santo, vão tipificar o Espírito Santo. Até nós que pregamos a palavra, nós podemos usar esses 5 objetos como símbolo do Espírito Santo em nossas pregações. Amém? Então, assim, começando pela água, o Espírito Santo simbolizado pela água. Primeiro, a água é vida. A água é vida, ninguém pode viver sem água. Todo ser vivo necessita de água. Todo ser vivo necessita de água. Os homens, os animais e os vegetais, que também são seres vivos, necessitam de água. Um animal sem água, ele morre. Um homem sem água, ele morre. Até porque o nosso corpo, ele é água, né? O nosso corpo, a maior porcentagem do nosso corpo é água. E também os vegetais, como as árvores, as plantas, elas também precisam de água. Primeiro, o Espírito também, ele é vida. O Espírito também é vida. E o Espírito Santo na nossa vida espiritual, ele é vida para o nosso espírito. Assim como a nossa carne necessita da água para sobreviver, a nossa carne necessita da água para se manter, o nosso espírito, a nossa alma precisa do Espírito Santo para também viver abundantemente, ou viver não só na terra, como também no céu. Sem o Espírito Santo, nós não podemos agradar a Deus, e sem o Espírito Santo, nós não podemos santificar, e sem o Espírito Santo, nós não podemos conseguir chegar na eternidade com Deus. Então, o primeiro símbolo é água, e nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 2,
Nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou o Espírito de Deus movia sobre as águas. Aqui o Espírito Santo, ele aparece pairando sobre as águas. Aqui o Espírito Santo aparece se movendo sobre as águas, né? Mais adiante nós vamos ver o Espírito Santo, paz do Senhor, irmã Marinalva. Mais adiante nós vamos ver o Espírito Santo como símbolo de água, ou a água como símbolo do Espírito. Quando o povo de Deus, o povo andava no deserto, e Deus disse a Moisés: toca na rocha, ou toca o seu cajado na rocha, a rocha vai representar a Cristo, a paz do Senhor, irmã Maria Aparecida. E esta rocha vai representar a Cristo, a ferida vai representar a sua crucificação, e as águas que são derramadas da rocha vão simbolizar o Espírito Santo, que foi derramado para todos os judeus naquela época. Então, primeiro, Jesus é ferido, Jesus é a rocha, Jesus é a nossa rocha. O apóstolo Paulo vai dizer que ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas para nós ele se tornou pedra de esquina. Então, quando Deus fala a Moisés, fere a rocha, Moisés é um símbolo do judaísmo, do povo judeu, que feriu Jesus. E esta ferida vai representar a morte de Cristo. Quando ele fere a rocha vai liberar águas. E estas águas que são liberadas é um símbolo do Espírito Santo, que seria derramado sobre todos os seguidores de Jesus, ou sobre todos os discípulos de Jesus. A água que é jorrada, a água que é derramada. É por isso que Joel 2:28, ele também vai simbolizar o Espírito Santo como água. Ele diz assim: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então, ele está comparando o Espírito Santo com água. Eu derramarei do meu Espírito. Derramará, Senhor, do seu Espírito sobre quem? Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E sobre todos os servos eu derramarei do meu Espírito. Então esse derramar é um símbolo de água, água sendo derramada para limpar, para purificar, para tirar a sujeira, para tirar a imundícia. Então é por isso que a rocha ali, em Êxodo 17, que Moisés vai feri-la, representa Cristo. E estas águas que são enviadas da ferida da rocha, representam o Espírito Santo. O Espírito Santo só pode ser dado por causa da rocha que foi ferida. É por isso que Jesus disse: eu irei para o Pai e enviarei um outro consolador. Um outro quer dizer alguém igual a mim. Então ele iria para o Pai e de lá ele derramaria do seu Espírito. Então água na Bíblia, às vezes, vai representar o Espírito Santo. E eu digo às vezes, irmão, porque o mar na Bíblia, o mar em si, o mar grande, ele representa as nações. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 13 que há uma besta que sobe do mar. Não é do mar em si, é as nações. As nações na Bíblia, o mar na Bíblia vai representar as nações. É por isso que na nova terra e no novo céu não existirá o mar. A Bíblia dizia: o mar já não existe.
porque no governo de Cristo não haverá mais nações, haverá apenas uma nação eleita, uma nação santa, a nação do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Aline. Então o Espírito Santo, ele é tido como águas, como rios, fontes de água viva. Ezequiel 36, livro de Ezequiel 36, nós estamos falando de tipologia do Espírito Santo. Hoje nós estamos falando do simbolismo do Espírito Santo. E o primeiro símbolo do Espírito Santo, nós estamos falando, é água, o Espírito Santo como água na Bíblia. Olha, versículo 24, Ezequiel 36, versículo 24 a seguir. Deus diz assim: tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você viu? Deus está falando: derramarei água pura, água limpa sobre vós. Ele está falando do Espírito Santo. E vós sereis purificado de todas as vossas imundícias. Eu já falei em uma aula passada que nós não devemos ser santos para receber o Espírito Santo. Até porque nós não vamos conseguir ser santos sem o Espírito Santo. Às vezes nós pensamos assim: se eu for santo, eu recebo o Espírito Santo. Eu não consigo me santificar. A paz do Senhor, irmã Chélia. Eu não consigo me santificar se eu não tiver o Espírito Santo. A paz do Senhor, irmã Rosilene. E se eu não tiver o Espírito Santo, eu não consigo ser santo. Deus está falando, aqui ele está sendo certo em dizer que ele derramaria do seu Espírito, ou derramaria água pura, que é o Espírito, que em Joel ele não diz que é água, ele diz o Espírito: derramarei do meu Espírito. E aqui ele está dizendo: derramarei água pura. E nós vamos juntar o Espírito e a água nesses dois textos, eles vão ser a mesma coisa. É o Espírito Santo. A água pura é o Espírito Santo. Eu derramarei, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias. Então a minha imundícia, ela não sai para o Espírito chegar. A minha imundícia, ela sai com a presença do Espírito. É por isso que eu tenho que buscar o Espírito Santo. O que eu mais devo fazer é buscar o Espírito Santo. Tem um hino do J. Neto, que até eu louvei esses dias na igreja, diz assim: não tente sozinho, você não vai conseguir. Carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus do lugar não vai sair. Você não vai conseguir fugir do pecado sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir buscar a presença de Deus sem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito Santo, ele nos auxilia em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, eu não consigo falar com Deus, eu não consigo agradar a Deus, eu não consigo ter uma conexão com Deus se não for mediada pelo Espírito Santo. Se o Espírito não estiver intercedendo entre eu e Deus, eu não consigo chegar a Deus. Então não existe
eu ter uma vida com Deus para buscar o Espírito Santo. Eu tenho que receber o Espírito Santo, eu tenho que pedir o Espírito Santo para que o Espírito Santo medie a minha vida a Deus e me santifique. O Espírito Santo, ele intercede pelos meus pecados a Deus e ele libera água para limpar-me dos meus pecados. O Espírito Santo, ele faz a conexão, a escada entre nós e Deus e entre Deus e nós. E esta água, ela purifica-nos do pecado. Às vezes, nós só vamos conseguir vencer o pecado, vamos conseguir vencer a carne, vamos conseguir vencer o sistema, vamos conseguir vencer a vaidade, a incredulidade, a desobediência, a rebelião, a rebeldia, a sensualidade, a carnalidade. As coisas da carne nós só vamos conseguir vencer se nós tivermos o Espírito Santo. Então, irmão, a dica que eu dou para quem está lutando contra a carne é: peça a Deus o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos guiará à verdade, e a verdade nos livrará do mal e do pecado. Jesus está dizendo: eu vou lhes dar, vou derramar água pura sobre vós, vou trocar o coração de pedra e vou te dar um coração de carne. Quando? Quando eu derramar sobre vocês o meu espírito. Não é antes. Não é o meu coração primeiro ser trocado para que o espírito venha. É o espírito vir para que a minha natureza mude. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Porque às vezes nós pensamos assim: eu tenho que mudar para o Espírito vir sobre a minha vida. Eu tenho que me purificar para o Espírito vir sobre a minha vida. Eu tenho que buscar alguma coisa, eu tenho que fazer a minha parte. É claro, eu tenho que fazer a minha parte, mas qual é a minha parte? Buscar o Espírito, para que o Espírito me limpe. O Espírito, ele vem para me limpar. Eu só vou ter mudança de vida. Às vezes você olha crente, está na igreja 5, 10 anos e ele não muda de vida. Ele ouve palavra, ele ouve pregação, ele ouve a verdade, mas ele não muda. Por que que ele não muda? Porque ele não tem o Espírito Santo dentro dele, convencendo ele, porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não tem o Espírito dentro dele convencendo ele. Então a palavra pregada, os louvores cantados não vão fazer mudança no coração de quem ouve. Por quê? Porque ele não tem o Espírito. Então, quando o Espírito está em mim, ele atua em mim, ele é derramado sobre mim, ele começa a quebrar o meu coração de pedra, ele arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Aí o próprio Deus disse: e vos darei o meu Espírito, versículo 27, e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e no meu caminho. E farei com que vocês obedeçam. E farei com que vocês andem de acordo com a minha vontade. Aí vocês conseguirão me agradar. Aí vocês conseguirão se santificar. Aí vocês conseguirão fugir da aparência do mal. Aí vocês conseguirão ser santos como eu sou santo. Quando? Quando eu pôr dentro de vós o meu Espírito. Então só com o Espírito Santo em mim, em você, só com o Espírito Santo dentro de nós é que conseguiremos andar nos estatutos do Senhor. É que conseguiremos obedecer a Deus. O escritor de Romanos, o apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos capítulo 8, que aquele que tem o Espírito anda pelo Espírito e inclina para as coisas do Espírito. Mas aquele que anda na carne, ele inclina para as coisas da carne. Ou seja, eu vou inclinar para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, quando eu tenho o Espírito. Se eu não tiver o Espírito, eu não vou inclinar para as coisas do Espírito. Então, primeiro eu recebo o Espírito, depois eu me limpo. Primeiro eu recebo do Espírito, depois eu santifico. Primeiro eu sou limpo pelo Espírito, para que o próprio Espírito venha morar em mim. Não sou eu que faço nada para que ele venha. É ele que faz
para que eu tenha a limpeza, purificação necessária para que ele mesmo possa habitar. Ele é semelhante a alguém que aluga uma casa e a casa está suja, está imunda, e a casa está suja e está imunda, aí a pessoa aluga ou compra a casa, chega ali e antes da pessoa morar na casa, ele vai tirar tudo aquilo que não presta, o lixo, a sujeira,